Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Abrigo fala sobre onde eu moro, mas refúgio fala do lugar onde eu me escondo quando eu estou sob perigo. Então quer dizer, a Bíblia diz aqui que se eu fizer do Altíssimo o lugar onde eu moro, ou seja, o meu abrigo, está aqui, né? Aí tenta colocar uma versão que eu estou lendo, senão fica diferente. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então, veja bem, o que a Bíblia diz aqui? Vocês lembram do texto que está lá em Mateus, no capítulo 4? A Bíblia diz assim, que Jesus fez um jejum, e durante esse período de jejum, que era de 40 dias, Satanás foi ter com ele. Lembra disso que a Bíblia fala? Nessa ocasião, a Bíblia conta que Jesus estava ali, e o diabo falou para ele deu três opções para ele. Vamos ler lá, abre a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus no capítulo 4. Mateus 4. Vou ler a partir do versículo 1. Fala assim: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou pela segunda vez à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha que interessante então. Esse texto usado pelo diabo em Mateus 4 é o mesmo texto que está escrito aqui em Salmos 91. Você reparou ou não? Vou ler de novo o Salmo 91 aqui e você vai perceber. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor está garantindo, se você fizer o seu abrigo, o lugar onde eu moro, onde eu passo a maior parte do tempo, do Senhor o seu refúgio, que é o lugar aonde eu vou quando eu estou em perigo. Então quer dizer, quando eu estou em paz, quando eu estou me sentindo protegido, eu estou com o Senhor, porque Ele é o meu abrigo. Mas quando eu estou sob perigo, eu vou para o meu refúgio, que continua sendo o Senhor. Aí a Bíblia continua: nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então, esse texto que eu estou lendo aqui agora, Salmo 91, é o próprio Deus, por intermédio de Moisés, dando para nós essa garantia, de que se eu estiver guardado, protegido, no abrigo, no refúgio do Senhor, não importa o que aconteça, mal algum chegará à minha casa. Ele dará ordem aos seus anjos. Quem dará ordem aos anjos? O Senhor. O Senhor dará ordem aos seus anjos, ele me protegerá em todos os caminhos, com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Isso é o que diz em Salmo 91. Como Satanás, olha bem isso, como Satanás conhece, vou pôr aqui para marcar, como Satanás conhece a Bíblia, conhece o texto, ele cita exatamente o mesmo texto que está em Salmos 91, para Jesus fazer o que ele quer que Jesus faça. Então, a primeira tentação foi o quê? Transforma essa pedra em pão. Se você tem poder, transforma essa pedra em pão. Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem.
Aí ele tem uma segunda tentativa. Então o diabo levou ele à cidade santa, colocou ele no mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí ele vai citar exatamente o texto que nós estamos lendo lá em Salmos 91. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Não é isso que está escrito lá? Olha a continuação. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Lá no Salmo 91, mais uma vez, olha lá. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurará para que você não tropece em alguma pedra. Ó, é exatamente o mesmo texto. Sabe que aqui tem muitos detalhes importantes. Um dos detalhes importantes é o seguinte: é que Satanás conhece a Bíblia. Ele tem conhecimento do que está escrito. Ele não tem conhecimento prático, ele tem conhecimento teórico. Ele conhece o texto, ele cita o texto. E é o mesmo texto. O que foi dito no Salmo 91, eu estou falando que foi Moisés que escreveu, porque eu acredito que Salmo 91 é a continuação do 90, que foi ele que escreveu. O 91 não tem registro de quem escreveu na separação aqui, quando acaba o 90, vai para o 91. Eu, particularmente, creio que foi Moisés que continuou escrevendo. Então a Bíblia diz aqui que no Salmo 91, eu estou guardado pelo Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo, nenhum mal chegará até a porta da minha casa. Não é que entrará na casa, é a porta da tenda. E o Senhor dará ordem aos anjos para que Ele me guarde, me proteja. E como é que está escrito aqui? Com as mãos Ele o segurarão para que não tropece em pedra alguma. Se você, lendo assim, quando você está só me ouvindo, o Salmo 91 e Mateus 4, 6 é praticamente idêntico, com uma diferença. Satanás omite uma parte do texto original, que é Salmo 91. Como eu disse, se você não pegar a Bíblia e comparar os dois textos, você pensa que Satanás, quando falou com Jesus lá no monte, em cima do templo, na parte mais alta do templo, citou exatamente o Salmo 91, mas não é assim. Ele omitiu uma parte. Quer ver a parte que ele omite? Vamos lá para o Mateus 4, 6. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Vamos para o Salmo 91. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Está igual, não está? Está igual. Vamos para a segunda parte. Olha a segunda parte. Cadê? Aqui. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui acaba, fecha aspas. Vamos lá para o Salmo 91. Então a primeira parte, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, está igual nos dois, não está igual nos dois? Olha a continuação. Para que o proteja em todos os seus caminhos. Tem isso aqui lá? Não. Ele pula essa parte e vai para essa parte aqui, Com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Essa parte tem lá em Mateus 4. Mas não tem a parte do meio. Vamos separar esse texto aqui, ou esse versículo 11, 12, em 3 partes. De 3 partes, tem 2 lá em Mateus, quando Satanás cita esse texto. Não tem a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Essa parte aqui, para que os protejam em todos os teus caminhos. Essa parte que é original do texto citado por Satanás, não tem aqui em Mateus. Em Mateus tem a parte 1, pula a parte 2 e vai para a parte 3. Vocês perceberam, sim ou não? Perceberam isso? A parte 1
tem aqui, que é, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. A parte 2, que é para que o proteja em todos os seus caminhos, não tem aqui, Satanás não cita. Aí ele continua, a terceira parte, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então Satanás omite uma parte. Esse texto aqui, especificamente, o capítulo 4, na ocasião em que Jesus foi tentado, tem duas partes que Satanás omite. A primeira parte é o seguinte: quando Jesus, um pouquinho antes aqui do capítulo 4, ele é batizado. Lembra disso? Quando ele é batizado, a Bíblia diz que João Batista coloca ele na água. Quando ele volta da água, a Bíblia diz que o céu se abre. Uma pomba sobrevoa, que é a forma do Espírito Santo, e uma voz sai como trovão, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em algumas versões, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, que é em quem eu tenho prazer. A Bíblia aqui diz, então Jesus foi levado, e Satanás disse: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele omite duas partes. Quais são as duas partes? Filho amado e em quem tem prazer. Por que ele não falou assim: se você é filho de Deus, se você é o filho amado de Deus em quem ele tem prazer, por que você não transforma essa pedra em pão? Ele omite essas duas partes, e ele diz apenas: se você é filho de Deus. Por que ele omite? Primeiro, porque ele não quer que eu saiba que eu sou filho amado e que Deus tem prazer em mim. Não tem problema nenhum você entender que você é filho de Deus. Todo mundo acha que é filho de Deus, sim ou não? Por qualquer ocasião você fala: é filho de Deus. Por quê? Porque não muda nada você achar ou você entender que você é filho de Deus. A transformação está em você saber que é filho de Deus, é amado por Ele e Ele tem prazer em você. Olha, um filho que conhece o pai, mas o pai o abandonou, deixa de ser filho? Continua sendo filho. Portanto, vamos pensar que alguém teve relação sexual com uma moça, depois de 9 meses nasceu o menino, o pai criou o filho até os 3 anos, depois abandonou, foi buscar cigarro e nunca mais voltou, não é assim que fala? Esse menino nasceu sem pai, o pai o abandonou. Por conta do pai ter abandonado, ele deixou de ter pai? Não. Ele deixou de ser filho? Também não. Mas tem um detalhe: ele pode se sentir não amado. Por quê? Porque se o pai amasse, iria permanecer ao lado do filho, sim ou não? Portanto, a mudança não está em saber que eu sou filho de Deus. A mudança está em saber que eu sou filho de Deus, sou amado por Ele e Ele tem prazer em mim. Isso muda completamente. E é exatamente o que Satanás não quer que Jesus saiba. Por isso Satanás fala: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ponto final. Mas Jesus sabia que ele era filho de Deus, amado, e que o Senhor tinha prazer nele. Portanto, já começa assim esse texto. A parte que eu estou falando lá do Salmo 91, da mesma forma. Satanás fala: olha, por que você não lança-te daqui, porque eu sei que está escrito que os anjos seriam dado ordem para te socorrer. E não permitiria que você tropeçasse em nenhuma pedra. Mas como eu disse, ele omite uma parte muito importante, que é a parte para que o proteja em todos os teus caminhos. Isso Satanás não fala. Por quê? Porque Satanás não quer que você entenda que o Senhor te protege em todos os teus caminhos. Ele omite essa parte. Deixa eu te falar uma coisa: Satanás não nos impede de conhecer a palavra. Ele nos impede de conhecer a totalidade da palavra. Satanás não te impede de conhecer os textos bíblicos. Satanás te impede de conhecer o texto bíblico na totalidade. Porque se eu conheço na totalidade, aquilo tem poder transformador. Satanás não quer que você
pense que você não é filho. Pode achar que você é filho, desde que você não saiba que você, além de ser filho, é amado, e além de ser amado, Ele tem prazer em você. Ele quer que você pense que o Senhor está o tempo todo irado comigo e com você. Portanto, se eu venho para o culto, observe bem, se eu venho para o culto com a mentalidade de que eu sou filho, sou amado e Ele tem prazer em mim, a sensação de estar no culto é bem diferente de vir para o culto com a sensação apenas de ser filho. E não saber que eu sou amado e que Ele tem prazer em mim. Eu entro na casa dos meus pais. Naturalmente eu sei que o meu pai é meu pai e minha mãe é minha mãe. Portanto eu sou filho. Mas eu chego na casa dos meus pais e quando eu entro, eles falam assim: ô Bruno, sabia que você ia vir aqui? Então eu fiz polenta. Minha mãe faz isso. Fiz polenta, fiz frango cozido com bastante caldo e comprei queijo aqui, ó. Olha, eu chego na casa da minha mãe, agora além de eu ter a sensação de filho, eu tenho a sensação de filho amado, de filho esperado, de filho que dá prazer ao pai e à mãe. Tá entendendo? Essa sensação Satanás não quer que você tenha. E da mesma forma ele não quer que eu e você, ele não quer que a gente entenda que o Senhor nos guarda em todos os nossos caminhos. Porque ele omite essa parte também do texto. Agora, por que ele não quer que eu e você entenda que ele tem prazer em nós e nos protege em todos os nossos caminhos? Agora eu queria que você fosse para Provérbios no capítulo 3. Provérbios 3, 6. Provérbios 3, 6. Olha o que diz lá, ó. Esse livro de Provérbios, deixa eu te explicar. Ele foi escrito por Salomão. Salomão, em uma ocasião, teve a oportunidade de pedir para Deus o que ele mais quisesse. De tudo que você deseja, pode pedir. A Bíblia diz que ele pediu sabedoria e recebeu. Com a sabedoria que ele recebeu, ele escreveu 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Provérbios é o livro de conhecimento. Portanto, por exemplo, o capítulo 2 de Provérbios chama o valor da sabedoria, que é o que Salomão mais sabe falar, porque foi o que ele ganhou de Deus. No capítulo 3 fala os conselhos da sabedoria. Então quer dizer, Salomão, que tem a sabedoria que recebeu de Deus, vai falar, mas ele fala como se ele fosse a própria sabedoria. Então começa assim o versículo 1: meu filho, é a sabedoria que está te chamando, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, e lhe dará prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Agora olha o versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha que interessante, Satanás, lá em Mateus 4, 6, cita o que está escrito em Salmos 91. Mas quando ele cita Salmos 91, ele omite uma frase. A frase que ele omite é a seguinte: o Senhor te guardará em todos os teus caminhos. Por que ele omite essa parte? Porque ele não quer que eu reconheça o Senhor em todos os meus caminhos. Porque em Provérbios 3, 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha que interessante, se eu não reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, eu não dou
ao Senhor a oportunidade dele endireitar as minhas veredas. Você percebeu o que está escrito? É muito simples isso que eu estou pregando, mas é um quebra-cabeça. Se você não entender do começo ao fim, você fica perdido. Portanto, eu vou recapitular para você. Salmos 91 está descrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos, ele me guardará em todos os meus caminhos, e em nenhuma pedra eu tropeçarei. Em Mateus 4:6, Satanás está tentando Jesus, para que Jesus se equivoque em relação a Satanás e em relação a Deus. Então Satanás cita o mesmo texto que está descrito em Salmos 91. Olha, pula daqui e dê ordem aos anjos. Porque se você der ordem aos anjos, ele vai te socorrer e não vai deixar você tropeçar em pedra nenhuma. Mas ele omite uma parte, que é a parte: o Senhor te guarda em todos os teus caminhos. E por que ele omite essa parte? Porque ele não quer que eu e você, do mesmo jeito que ele não queria que Jesus soubesse, que quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, o Senhor, endireita as minhas veredas. Primeira coisa, qual é a diferença de caminho para vereda? Caminho é um lugar que passa até carro. Vereda é um caminho que ainda não está pronto. Está em formação. É só um caminhozinho fininho que passa uma pessoa. Portanto, a Bíblia diz que eu devo reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Tudo o que eu fizer e por tudo que eu passar, eu preciso reconhecer o Senhor. Então eu reconheço o Senhor no meio da pandemia. Eu reconheço o Senhor com o meu salário tendo uma redução de 30%. Eu reconheço o Senhor com as vendas do meu empreendimento diminuindo. Eu reconheço o Senhor com a saúde dos meus filhos não está como eu gostaria. Eu reconheço o Senhor com a igreja sendo alterada e nós não conseguimos reunir com o número que nós nos reuníamos. Eu reconheço o Senhor sentindo saudade das pessoas que eu amo. Eu reconheço ao Senhor durante os dias bons e durante os dias maus. Eu reconheço o Senhor quando tudo vai bem, mas eu reconheço também o Senhor quando tudo vai mal. Portanto, eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. É isso que Satanás não quer que a gente faça. Por isso ele omitiu isso de Mateus 4:6. Porque quando as coisas vão bem, eu tenho a aptidão, eu tenho a facilidade de apenas me alegrar e não reconhecer que tudo vai bem porque o Senhor está cuidando. E quando tudo vai mal, eu tenho uma queda para apenas reclamar e não conseguir encontrar o Senhor nos dias maus. Portanto, a Bíblia diz que eu devo reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu preciso reconhecer que o Senhor está comigo todos os dias. Porque se eu o reconhecer em todos os meus caminhos, Ele, o próprio Deus, endireitará as minhas veredas. É engraçado isso, porque a Bíblia põe o texto aqui, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, eu amei isso aqui, essa parte eu amei, Ele endireitará as minhas veredas. Olha aqui para mim, não sou eu que me autocorrijo, é Ele que endireita as minhas veredas. Ele vai endireitar. Não adianta eu ficar me autopoliciando o tempo todo. Se eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, Ele me endireitará, Ele me fará diferente, Ele me transformará. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Mas para isso eu preciso aprender a ver o Senhor em todos os meus caminhos. Eu preciso aprender a encontrar o Senhor no dia bom e dar graças a Ele. E eu preciso também encontrar o Senhor no dia mau e ir para a beira da cama e ajoelhar e encontrar o Senhor no dia mau. Porque se eu não conseguir encontrar o Senhor nos meus caminhos, Ele não pode endireitar as minhas veredas.
Você vê que é interessante, porque lá no Salmo 91, a Bíblia diz assim, ó. Lá no Salmo 91, deixa eu abrir aqui. A Bíblia diz: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Tá, então quer dizer, quando Satanás vai tentar Jesus, ele queria que Jesus desse ordem aos anjos para socorrer ele, porque ele iria pular. Essa é a mente de Satanás. A Bíblia diz aqui em Salmo 91 que o próprio Deus dará ordem aos anjos. Não sou eu que dou ordem para os anjos, é o Senhor que dá ordem para os anjos. Se eu for para um lugar que eu não devo ir e dar ordem para os anjos me guardar, eu não tenho essa autoridade nem essa autorização. Por quê? Porque eu estou tentando o Senhor. Os anjos me guardam quando eu piso aonde eu não sei que é buraco. Aqui no Salmo 91 a Bíblia também diz assim: tomarei o veneno. Deixa eu ler para não falar errado. A Bíblia diz aqui, ó, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Eu falei isso domingo passado. Se eu sei que aqui tem veneno e mesmo assim eu tomo, quer dizer, eu sei que é veneno, eu estou tentando o Senhor. Ninguém toma veneno sabendo que é veneno, a menos que queira morrer, sim ou não? Mas eu posso virar as costas e vir alguém aqui e pingar 5 gotinhas de que boa, e essa água se tornar veneno, ou por até mais, né? Porque essa água se torna veneno. Eu tomo sem saber. Então o Senhor dará ordem aos anjos para que isso não aconteça, para que eu não morra. Eu não tento o Senhor meu Deus. Quem envia o anjo é Ele. Não é eu que falar, eu vou lá e anjos, fica aqui atrás de mim. Eu não dou ordem para os anjos. Quem dá ordem para os anjos é o Senhor. Ele dá ordem aos anjos. Eu peço ao Senhor para que Ele dê ordem aos anjos. Senhor, eu vou pregar naquela favela. Acampe os seus anjos ao meu redor. Ele que dá ordem aos anjos. A Bíblia mostra para nós que nós não podemos ser presunçosos. Eu não vou tentar o Senhor meu Deus, eu vou depender dEle. Ele me guarda em todos os meus caminhos. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Olha, falando assim parece que é simples, mas não é simples você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Não é simples no dia da briga com o marido, no dia da briga com a esposa, reconhecer o Senhor. Não é simples também no dia que você recebe a PLR, reconhecer o Senhor. Sabia? Não é simples. Não é simples você reconhecer o Senhor quando você está viajando para a praia e está em Cancún. Não, você mal lembra. Dificilmente alguém vai para Cancún e leva uma Bíblia. Leva uma sunga, mas não leva uma Bíblia. O que eu quero dizer? Quero dizer que nós devemos aprender a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que o próprio Deus endireite as nossas veredas. Vereda é caminho que ainda não está pronto. Eu e você temos um monte de vereda. Não é um caminho, é uma vereda. É uma vereda que, quando você percebe, você está descendo para a pornografia. Quando você percebe, você está descendo para a estupidez. Quando você percebe, você está descendo para a autocomiseração. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não sou ninguém. Sou feio, sou gordo, sou magro, sou orelhudo, sou pobre, É uma vereda. Quando você percebe, você está descendo a vereda de um pecado que você comete. Eu não tenho poder para alterar essa vereda. Por isso que o texto diz que Ele endireitará as minhas veredas. Ele é quem vai fazer, não sou eu. Eu não tenho poder transformador. O poder transformador está no Senhor. Eu apenas bebo a água que se transformou em vinho. Eu não transformo a água em vinho. Eu degusto da transformação. Eu bebo da transformação. Não adianta eu ficar tentando. Por quê? Porque eu não vou conseguir.
Isso faz parte de mim, faz parte da minha natureza. Essa vereda faz parte da minha natureza. Talvez essa vereda foi estabelecida pelos meus antepassados. Eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, e essa vereda está estabelecida em mim. Reconhece o Senhor nos caminhos, e Ele endireitará as veredas. Ele vai fazer, é o Senhor quem transforma. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. O Salmo 91 diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, onde eu moro nele, e do Senhor o seu refúgio, no dia mau eu vou para ele. Eu moro no Senhor, mas no dia mau eu ainda vou para ele. Nenhum mal o atingirá. Como o Lucas falou aqui no começo, o Senhor não deve nada para ninguém. Se Ele disse, se está escrito, se é palavra de Deus, Ele vai cumprir. Desgraça alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Ele nos protege em todos os nossos caminhos. Eu preciso aprender a reconhecer isso. Amém? Feche os seus olhos. Fala para o Senhor: Senhor, eu reconheço o Senhor nos meus caminhos. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Eu reconheço o Senhor, Pai, em tudo que eu faço. Eu reconheço o Senhor no dia mau. Eu reconheço o Senhor no dia bom. Eu reconheço o Senhor no dia da discussão. Eu reconheço o Senhor no dia da calmaria. Eu reconheço o Senhor, Pai querido, no meio do mar. Eu reconheço o Senhor, Pai, no meio do lago. Eu reconheço o Senhor, Deus, deitado à minha cama. Eu reconheço o Senhor acordando de madrugada para ir trabalhar. Eu reconheço o Senhor nas oportunidades abertas, e eu reconheço o Senhor nas oportunidades fechadas. Eu reconheço o Senhor, Pai querido, olhando para a minha saúde. Eu reconheço o Senhor olhando para a cidade em que eu moro. Eu reconheço o Senhor, Pai, no dia do pneu furado, no dia, Senhor Jesus, do acidente. Eu reconheço os teus caminhos, Senhor, porque quando eu reconheço os teus caminhos, o Senhor endireita as minhas veredas. Todos nós, Senhor, temos veredas. Todos nós, Senhor Deus, temos espaços em abertos. Mas, Senhor Jesus, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é poderoso para transformar essas veredas, para mexer, Pai querido, no nosso íntimo. Por isso, Senhor Deus, nós damos a liberdade para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muda a nossa realidade, Pai. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és meu. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Nós glorificamos ao Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor, Deus, pela oportunidade de ter revelação da Tua palavra, Pai. Produza, Senhor Jesus, em nós, durante essa semana, a realidade dessa palavra. Produza em nós, Senhor Jesus, frutos dessa palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão aqui, cada família aqui representada. Declaro a vida de Deus sobre a casa, sobre os negócios. Declaro a vida de Deus sobre a saúde. Declaro em nome de Jesus que mal algum chegará à nossa casa. Declaro em nome de Jesus que os anjos do Senhor, mandados pelo Senhor, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Eu declaro em nome de Jesus que enfermidade alguma, que pandemia alguma, que Covid alguma chegará à casa dos irmãos. Em nome de Jesus, nenhum da comunidade Casarão de Araucária será acometido por essa doença. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.